Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. Se você gostar desta aula, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e divulgue o canal. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá informações de quando nós postarmos novos vídeos. A nossa aula de hoje será sobre crase, continuação do vídeo de crase. Só que hoje nós vamos conversar a respeito da crase facultativa, ou seja, quando eu posso ou não utilizá-la, sim? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que é crase? O nome do acento é grave. A crase é a fusão de duas vogais idênticas. A mais A é igual crase A, não é isso? Então, crase, fusão de duas vogais idênticas. Crase facultativa. Quando eu utilizo ou não? Então, vamos ver. A primeira situação é antes de pronomes possessivos femininos. Quais são os pronomes possessivos femininos da língua portuguesa? Nós temos o minha, minhas, depois tua, tuas, sua, suas, nossa, nossas, vossa e vossas. Aqui estou falando apenas dos femininos. Nós temos também os masculinos, meu, teu, seu e assim por diante. Então, olha só, vamos pensar em um exemplo. Eu entreguei as flores à minha mãe. Lá. Então, nesta oração, eu tenho com crase e sem crase. Por que tanto faz? Olha só. Eu entreguei as flores à minha mãe. Quem entrega algo a alguém. Este alguém é a minha mãe. E este a é uma preposição exigida pelo verbo entregar. Sim? E aí, o que acontece? Que aqui, quando eu tenho crase, significa que tem o quê? Aqui há uma preposição exigida pelo verbo entregar, porque quem entrega algo a alguém, mais um artigo. Sem crase, eu tenho apenas o quê? Apenas a preposição exigida pelo verbo entregar. Por que isso acontece? Porque antes de pronome possessivo, masculino, feminino, na língua portuguesa, é facultativo o uso do artigo. Então, como assim? Vou falar no masculino para ficar mais fácil. Eu poderia dizer, convidei o seu professor, lá usei artigo. Ou eu poderia dizer, convidei seu professor, sem artigo. Então, a regra da língua portuguesa é, antes de pronome possessivo, é facultativo o uso de artigo, certo? Então, antes de pronome possessivo, é facultativo o uso do artigo. Então, se é facultativo o uso do artigo, é facultativo o uso da crase. Por quê? A crase é a fusão do quê? De uma preposição mais um artigo. Então, neste caso, preposição mais artigo, crase. Neste caso, apenas preposição. Próximo exemplo. Antes de nomes próprios, femininos. Vamos pensar na seguinte situação. O Brasil é um país muito extenso, muito grande. E desta forma, em algumas regiões, nós utilizamos artigo antes de nome próprio. E em outras regiões, não. Não é isso? Então, eu posso dizer assim, a Andréia saiu, ou simplesmente Andréia saiu. Vamos trocar para o masculino. O José saiu, ou simplesmente José saiu. Não é isso? Então, é facultativo o uso de artigo antes de nome próprio. Sim? Vamos ver? Antes de nomes próprios femininos, vou colocar assim, ó. Ele doou as roupas a Maria. Ele doou as roupas a Maria. Facultativa, a crase. Por quê? Quem doa, doa algo
a alguém. Maria, nome próprio. Neste caso, a Maria com crase, o que nós temos aqui? Nós temos a preposição exigida pelo verbo doar, porque quem doa, doa algo a alguém. E aqui nós temos o quê? Apenas a preposição do verbo. E a última situação é o seguinte: vou até a escola. A última situação é quando nós temos a preposição até. Eu comentei num vídeo, nós temos um outro vídeo sobre crase, assista ao vídeo. E neste primeiro vídeo eu comentei o seguinte, que eu gravaria vídeos sobre crase, caso facultativo, crase facultativa e os casos proibitivos. Quando eu gravar este vídeo de casos proibitivos, eu vou comentar sobre isso, mas já vou adiantar, que é o seguinte: quando eu tenho preposição, eu não tenho a crase, não ocorre a crase. Então, quando eu tenho por, para, com e outras preposições, não há crase. Por que não há crase? Porque eu não posso ter duas preposições, para a escola, por exemplo. E aí eu tenho a preposição para e outra preposição a. Não, aquilo ali é apenas um artigo. Então, não ocorre crase após uma preposição. Mas, apenas uma situação, isto acontece, que é com a preposição até, sim? Para alguns, você pode até de repente encontrar aí em algum material dizendo que até a é uma locução prepositiva, considerada como uma locução prepositiva, sim? Mas eu prefiro que você guarde que depois da preposição até é facultativa, e daí você já guarda a ideia de que após preposição é proibido o uso da crase, sim? Exceto com a preposição até, tudo bem? Então, o que acontece? Vou até a escola. É facultativo também. O uso da crase. Eu posso utilizar com acento, né? Com a crase. E eu posso utilizar sem a crase. Apenas quando se trata da preposição até. Sim? Apenas quando se trata da preposição até. Então, retomando. Quais são as três situações? Crase facultativa. Vamos lá? Antes de pronomes possessivos femininos, antes de nomes próprios femininos e depois da preposição até. A nossa aula finaliza aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e divulgue o canal. Ah, não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá as informações de quando postarmos novos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por ter assistido ao vídeo até aqui e até mais.